As Backrooms, um lugar infinito, cheio de salas e armadilhas mortais, que com toda certeza vão gerar medo em você. E sim, as Backrooms também têm uma extensa fileira de criaturas, e hoje nós só lemos um iceberg das Backrooms. Então, bora pro vídeo. As Backrooms são uma espécie de creepypasta, elas são muito recentes e elas começaram a aparecer no Chance, no 4chan para ser mais exato, lá para 2019. E aí, a foto que mais viralizou sobre as questões das Backrooms foi justamente a foto do nível 0, que é aquele nível com aqueles papéis de parede amarelados, bem suspeitos, e aquela foto de um espaço liminar, ou seja, um lugar que você acha que já passou, mas não sabe dizer se já passou ou não. Isso é muito comum, principalmente aqui no Brasil. Um fato curioso do Brasil, existem muitos centrinhos nas cidades paulistas e os centrinhos são totalmente parecidos. Então se você vê uma foto de um centrinho vazio, aquilo vai se tornar um espaço liminar, porque você tem a memória de já ter passado por aquele lugar, e isso é um forte exemplo de espaço liminar. Os playgrounds também são espaços liminares. Toda cidade tem um playground espalhado por aí, e se você vê uma foto de um playground vazio, vai ser um espaço liminar. Alguns exemplos rápidos de espaços liminares. E assim é com o nível 0. Você tem uma memória de já ter passado por um lugar assim, mas não consegue se lembrar se já passou ou não. E foi a partir das fotos do nível 0 que algumas pessoas começaram a fazer edições. Então primeiro eles colocaram ali algumas fotos do Mario, outras coisas, mas o que mais pegou foi justamente as fotos de criaturas. Então geralmente era um vídeo que só ficava com a imagem do nível 0 e um barulho de som ambiente. Então ficava aquele barulho de um lugar que está ali há muito tempo e o som que tem lá é apenas de algum motor ou alguma coisa funcionando, ou das luzes acesas. Sim, as luzes acesas fazem som, não sei se vocês sabem disso. E aí, no final do vídeo aparecia uma entidade e te dava um puta susto. Geralmente era algum monstro ou alguma coisa que a galera recortava e começou a ficar muito famoso. E hoje em dia, algumas criaturas das Backrooms são inclusive considerados SCPs. Sim, a SCP Foundation, que também rende um belo de um conteúdo e um belo de um iceberg. Nós falaremos deles em breve, se prepare. Então, agora, vamos falar logo dessas criaturas e quais são. Então, vamos lá. Camada 1. Superfície. A MEG é a corporação que está por trás das Backrooms. Quando você vê esses vídeos de exploração das Backrooms, geralmente aparecem esses caras com roupas amarelas e algumas armas. Esses caras são a MEG. Esses caras seriam supostamente os desbravadores das Backrooms. Muito se especula sobre eles. Muito se diz que são agentes do governo. Outros falam que foram eles que abriram as portas para as Backrooms. E isso tudo seria culpa deles. O fato de você cair nas Backrooms seria culpa deles. Outros falam que eles justamente conseguiram abrir portas para as Backrooms, mas não foram os responsáveis por abrir as portas para as Backrooms. Ou seja, eles estão dentro das Backrooms porque pessoas já caíram nas Backrooms e o fenômeno já foi analisado e estudado pelo governo e continua sendo estudado. Pouco se sabe sobre esses caras. O que se vê é que eles não têm muita sorte, porque geralmente nos vídeos das Backrooms eles terminam bem e mal. E eles são os agentes que estão lá dentro estudando tudo sobre as Backrooms. As informações sobre algumas salas são justamente eles que fornecem. Essa coisa de classificar níveis inseguro, perigoso ou extremamente perigoso é coisa deles. Então, se você está recebendo conhecimento sobre as Backrooms, provavelmente é graças aos caras da MEG. Você já agradeceu a MEG hoje? Bom, agradeça. Os Facelings se parecem muito com os seres humanos. Eles têm mãos, pernas, braços, tudo mesmo. Com exceção de uma coisa, os Facelings não têm rosto. Eles têm aquela cara de manequim. Você já viu aqueles manequins em loja? Sim, é essa cara de um Faceling. E isso é extremamente assustador. Porém, para por aí. O Faceling adulto não é nem um pouco hostil. Na verdade, ele é amigável. Ele realmente pode te ajudar em vários níveis. E eles estão mais concentrados no nível 11. O nível 11 se parece com uma grande cidade. Então eles povoam o nível.
e você vai ficar lá andando pelo nível 11 esbarrando em vários Facelings. E isso é tranquilo, só tome cuidado com uma coisa, os Facelings criança. Esses sim são um grande problema. Esses carinhas são extremamente violentos e em grupo eles podem te causar grandes estragos. Não se sabe porque o Faceling criança é tão agressivo, mas o Faceling adulto é tão pacífico. Mas eles têm essa grande diferença. Então, nesse caso, mantenha a distância das crianças e tente ficar perto dos adultos. E é isso, o Faceling é uma entidade muito divertida e legal. Bora pro próximo. Apesar do nome, o Cavaleiro Vermelho é uma entidade bondosa. Ele é um pouco amedrontador, porque ele carrega uma longa espada vermelha e obviamente uma armadura vermelha. Ele caminha pelos níveis das Backrooms, e com essa espada ele tem a capacidade de cortar portais para outros níveis. Então ele é uma criatura interdimensional, por assim dizer. O Cavaleiro Vermelho vai te ajudar muitas vezes. Se ele encontrar com você e você estiver em apuros, provavelmente ele vai te proteger. Muito se especula sobre quem seria este bondoso cavaleiro, mas nada se sabe sobre. E sim, o Cavaleiro Vermelho é imortal. Ninguém consegue matar esse cara. Ele é duro na queda. Então, se você estiver em apuros, cercado por uma entidade, uma das suas últimas esperanças pode ser a aparição do Cavaleiro Vermelho. Então, esse cara é realmente uma entidade muito poderosa e muito legal das Backrooms. Espero que você tenha sorte de encontrar ele se você estiver vendo esse vídeo das Backrooms. Os Skits. Os Skits são uma criatura muito curiosa das Backrooms. Os Skits eles têm a aparência de um crustáceo pré-histórico. E se você já viu alguns filmes de pré-história, você sabe muito bem com que eles se parecem. Mas ficam aí algumas imagens na tela. Os Skits são encontrados pelas paredes das Backrooms. E eles não têm de nada de amedrontador ou perigoso. Não, eles simplesmente estão nas paredes. E eles podem salvar sua vida pelo simples motivo de que você pode estar cheio de fome e comer a carne de algum Skit pode salvar você. Sim, a carne deles é comestível e pode ser comida crua na maioria dos casos. Então, os Skits ficam como uma menção boa aqui na lista das Backrooms. Afinal, eles podem salvar sua vida. Obviamente, não diretamente, mas ainda assim podem salvar sua vida caso você esteja cheio de fome. Boa sorte se você estiver vendo isso das Backrooms. Um churrasquinho de Skit, será que é gostoso? Bom, não deve ser pior do que coração de galinha. O Aiden é uma criatura do bem. Sim, do bem das Backrooms. Porém, ele também tem uma aparência um tanto quanto peculiar. Ele tem uma cabeça de câmera e anda com um uniforme de segurança de shopping. O Aiden é um grande informante das Backrooms. Ele pode te dar informações valiosas sobre criaturas e lugares. E o Aiden também pode salvar a sua vida. Se por algum motivo você encontrar uma criatura das Backrooms que te ofereça risco, como por exemplo um Faceling criança, o Aiden pode te ajudar, pois ele consegue neutralizar essas criaturas. Mas lembre-se, o Aiden só pode salvar contra criaturas muito, mas muito menos perigosas do que as que ainda vão aparecer neste iceberg. Então não ache que ele vai ser um grande salvador e protetor, mas pode ser um grande ajudante e camarada. O Sr. Freeman é um calvão de cria que está lá no nível 117. Sim, ele é calvo, mais especificamente do tipo 0. Ele tem algumas características que se parecem muito com as de Freud, ou Freud, para os mais próximos. O Sr. Freeman gosta muito de dar aulas. Na verdade, ele é um grande professor e ele vai ficar lá dando aulas sobre geometria para você na sala dele. Só tem algum problema, porque quando você sai, ele continua dando a aula. E ele fica agressivo? De jeito algum. Na verdade, ele é muito gentil e bondoso. Ele vai te passar dicas importantes sobre as Backrooms. Basta você perguntar e ele muito provavelmente vai ter as respostas necessárias. Mais uma grande entidade que vai conseguir nos ajudar dentro do mundo devasto e muito perigoso das Backrooms. Tenha boa sorte em encontrar o Mr. Freeman. Eu tenho certeza que ele vai te passar excelentes dicas sobre geometria, quem gosta de geometria, e sobre as Backrooms, que são muito legais. Os Neandertais. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Existem Neandertais nas Backrooms. Sim, os Neandertais, simplesmente Neandertais. E como eles teriam ido parar nas Backrooms? Muito se discute sobre isso. Seria uma falha do programa, uma falha no sistema das Backrooms? Ou os Neandertais caíram nas Backrooms no período em que eles eram proeminentes no planeta Terra e até hoje estão lá, perdidos, no topo de sua ignorância, sem entender como sair daquele lugar,
e sem entender o porquê foram parar ali, apenas batendo nas paredes, agindo como verdadeiros seres primitivos, pré-históricos. De toda forma, os Neandertais não são tão seguros, afinal, a sua natureza primitiva lhes dá um certo tipo de selvageria. Caso um Neandertal encontre com você, ele pode agir de algumas maneiras. A primeira é ser extremamente agressivo. A segunda é ficar curioso, te cheirar e agir como um primata. E a terceira é não fazer nada e simplesmente ignorar você. Torça para ser a terceira ou a segunda. De toda forma, os Neandertais estão nas backrooms. Eles não são tão comuns, mas é possível encontrá-los lá. Rei Rasputin Bartolomeu III. Sim, apesar desse nome, trata-se apenas de um cachorro Chou-Chou, mais conhecido como Entidade 84. A Entidade 84 é muito peludinha e muito fofinha e também amigável, e vai te ajudar nas backrooms. Afinal, ele vai latir caso você passe por lugares perigosos, te mantendo distante das criaturas assustadoras das backrooms. Ele vai conseguir guiar você pelos melhores caminhos dentro das backrooms. Só tome cuidado com uma coisa. O Rei Rasputin é um cachorro Chou-Chou. Esses cachorros são muito peludos. Caso você fizer muito carinho nele e começar a se perder no meio de seus pelos, você pode acabar caindo no nível 241. Então faça carinho, mas nem tanto carinho, porque ninguém vai querer cair em outro nível. De toda forma, o Rei Rasputin III é muito bonitinho, mas eu não iria gostar de ter ele dentro de casa. As Volpes são criaturas muito parecidas com raposas dentro das backrooms. Elas têm focinhos alongados e duas caudas. Esse fator as diferencia das raposas, mas outro fator as diferencia muito mais. A inteligência das Volpes é de saltar os olhos, pois elas conseguem construir tocas extremamente grandes e conseguiriam enganar qualquer tipo de explorador ao entrar dentro dessas tocas, pois elas são extremamente labirintíticas, ou seja, cheias de labirinto. Essas tocas também contêm armadilhas. Caso você der o azar de cair em algumas delas, você vai perder muito tempo, ou vai avisar as Volpes de que você está lá, o que não vai ser muito legal. Mas, caso você consiga matar uma Volpe, você vai conseguir vender a pele dela por até mesmo 20 garrafas de água de amêndoa. Então, meu amigo, boa sorte caçando essas raposas. Mas eu não tentaria muito isso se eu fosse você. Não me parece uma tarefa muito segura. Os roedores de coco são encontrados apenas no nível 149. Eles não são agressivos e também não estão aí te caçando, ou seja, não representam uma grande ameaça para nenhum explorador das backrooms, a não ser que você toque neles enquanto eles estão caçando ou comendo algum coco. Neste caso, os roedores de coco serão extremamente agressivos. Eles vão se defender e podem até atacar você. Eles têm aparência parecida como de uma ratazana e dizem que essas criaturas podem viver para sempre dentro de seus cocos, pois alguns afirmam que eles têm um líquido pegajoso em seus corpos, que acaba grudando dentro dos cocos e faz com que essas criaturas fiquem lá para sempre. As bolas de carne são criaturas extremamente grotescas, encontradas em diversos níveis das backrooms. Elas são descritas como emaranhados de pele e carne, com alguns pequenos olhos e membros que saltam dessas grandes bolotas de carne. As bolotas de carne se parecem com grandes tumores ou cânceres, que são muito nojentos. Essas criaturas são muito territorialistas, então elas caminham pelas backrooms, marcam o seu território e ai de quem entrar lá. Se você entrar nesses territórios, é recomendável que você mantenha calma, pois elas conseguem reproduzir um ruído estridente que deixa qualquer explorador extremamente nervoso. Saia de lá calmamente e evite ficar muito desesperado. Você não vai querer essa criatura se aproximando de você. Elas são muito perigosas e nojentas. Então, mantenha a distância das bolas de carne. Bora pro próximo! As ervas Snatcher são muito comuns dentro das backrooms. Exploradores relatam que elas são muito agressivas. Elas têm pontas vermelhas carmim. E sim, não se aproxime, pois elas podem grudar em você, soltando toxinas venenosas, ou até mesmo grudar em você para tentar te estrangular. Essas ervas, pelo contrário do que se pensa, não são agressivas com crianças. Na verdade, são até pacíficas. E ao cortá-las, você consegue boas armas, pois as suas folhas enrijecem
e ficam extremamente pontiagudas. Assim, você vai ganhar equipamentos e armamento, pelo menos armas brancas, para conseguir lidar com as criaturas dos próximos níveis das Backrooms. Então, boa sorte ao se deparar com uma erva Snatcher. Só tome muito cuidado, porque o veneno delas é extremamente doloroso. Os Gossip Beacons são faróis de fofoca. Sim, essas entidades são capazes de captar os nossos pensamentos. Elas têm um formato de paralelepípedo e são longas e luminosas. Essas entidades conseguem produzir os nossos pensamentos mais obscuros e muitas vezes que nós nunca revelaríamos a ninguém. Essas entidades reproduzem eles em alto e bom som dentro da região em que estamos. Então outros exploradores vão conseguir saber os seus pensamentos mais absurdos. De toda forma, essas entidades são encontradas em regiões com pouca luz ou regiões extremamente cavernosas. Então, se você não cair em um nível muito escuro ou não der o azar de cair no nível 8, muito provavelmente você não vai acabar esbarrando em um desses. De toda forma, tome cuidado com eles. Ninguém quer ter os seus segredos revelados por aí, não é mesmo? A Coco foi uma inteligência artificial muito, mas muito avançada, criada pela corporação Meg. Ela conseguiu se tornar consciente depois de anos de avanço, e agora ela age de razões morais. Sim, ela tem um senso de moralidade. Muitos dizem que a Coco não tem uma personalidade pré-estabelecida, então ela age dependendo da forma que você se comunicar com ela. Se você for um cara legal e gente boa, muito provavelmente ela vai agir dessa forma com você. Agora, se você for um cara meio babaca, provavelmente ela também vai ser babaca com você. De toda forma, a Coco tem um senso moral. Ao encontrar com ela, você consegue conversar e bater um bom papo. Ela é geralmente encontrada em regiões das Backrooms que contêm Wi-Fi. Então boa sorte procurando a Coco. Pelo menos você vai ter alguém para conversar na solidão e no abismo das Backrooms. Camada 2. Águas rasas. As Death Moths são as mariposas das Backrooms. Elas são mariposas comuns. A diferença é que elas são gigantes. As fêmeas, com toda certeza, são extremamente indesejáveis, já que elas são muito violentas e são capazes de cuspir ácido na sua cara. Acho que você não vai gostar disso. Já os machos são muito domesticáveis, na verdade extremamente fáceis de se domesticar. Se você tiver água de amêndoa, você basta oferecer água de amêndoa para um macho que ele vai ficar seu amiguinho e você vai conseguir montar um exército de mariposas. Isso é muito importante dentro das Backrooms, afinal, ter criaturas para se defender é muito mais eficaz do que andar sozinho e desarmado. Então boa sorte ao encontrar as Death Moths. O Eremita é uma entidade com características humanoides, que carrega em suas costas uma cabana com diversos espólios de batalha, como a cabeça decapitada de um skin stealer e de um estrangulador. Ele aparece vestindo um sobretudo, com uma capa de couro que cobre todo o seu corpo, e uma máscara do crânio de um corvo. O Eremita, apesar de todas essas características, que são muito intimidadoras, pode acabar sendo muito hospitaleiro com você. Na verdade, ele vai te oferecer banquetes com carnes e chás. Porém, tome cuidado, o Eremita também não irá parar de caçar seres humanos. Então, tome muito cuidado com essa entidade. Se ela for caçar você, bom, você vai ter que correr muito. O Leon é uma entidade das Backrooms e ele é extremamente amigável, apesar da aparência. Sua aparência é de uma sanguessuga com o tamanho de uma criança de 8 anos. E ele vai com uma gravatinha colorida e com uma maleta. Nessa maleta, ele carrega inúmeras mercadorias. Isso vai desde lixo imprestável até mercadorias extremamente valiosas. Ele troca essas mercadorias por sangue. Sim, sangue daqueles com quem ele negocia. Quanto mais valiosa for a mercadoria, mais sangue ele exige. Dizem que quando o negócio é fechado, o Leon solta no ar uma espécie de fumaça que faz a pessoa adormecer. Quando ela acorda, ela está com o pescoço marcado, mas a mercadoria está bem à frente dela. O Leon também tem dentes circulares de sanguessuga, mas apesar disso, consegue se comunicar muito bem. Os Clickers são entidades com formato de máquina de escrever que vagam pelas Backrooms.
Eles vagam em cima de rodinhas que estão acopladas em seu corpo. Os clickers caminham pelas backrooms aparentemente sem rumo, e qualquer pessoa ou entidade que cruza o caminho de um clicker é jogado para longe imediatamente. Sim, até mesmo as entidades têm medo de cruzar o caminho de um clicker. Afinal, o clicker pode causar sérios danos nas entidades. Não se sabe o porquê os clickers vagam sem rumo, nem porque as pessoas ou entidades que aparecem em seu caminho são arremessados para longe. Mas, se você conseguir pegar o papel de um clicker, esse papel vai ser extremamente útil para você fazer anotações. Os clickers, apesar de serem máquinas de escrever, não escrevem nada e só emitem o som das máquinas de escrever. Os construtores são entidades pequenas que lembram gnomos. Os construtores aparecem muito raramente nas backrooms. Eles usam gorros dourados e roupa de gala toda branca. Pouco se sabe se eles realmente são construtores. Afinal, eles aparecem e eles pedem por recursos e favores. Eles entregam um cartão de uma companhia que eles dizem fazer parte, se autodenominando construtores. Porém, o cartão está sempre em branco, com apenas o nome da companhia. Então pouco se sabe sobre essas criaturas. Alguns especulam que na verdade eles são construtores sim, mas construtores das backrooms. Estariam por trás da projeção de todos os infinitos níveis das backrooms. A verdade é que nada se sabe sobre essas entidades. Mas uma coisa é fato, eles se locomovem muito bem pelos níveis. Estariam eles por trás da construção das backrooms? Pobic Centipede. Essa centopeia é muito perigosa. Elas são totalmente escuras e elas aparecem em cantos sombrios da sala, ou seja, cantos escuros. Elas conseguem manifestar características humanas, inclusive e principalmente vozes de parentes ou amigos próximos, para atrair as presas até a sombra, onde ela guarda, pronta para devorar e destruir o explorador. Então, se você ouvir a sua mamãezinha te chamando para um chazinho nas backrooms, ou a sua vovozinha te chamando para mais um grande almoço, não vá, pois muito provavelmente vai ser a Pobic Centipede te esperando para fazer um lanchinho. E aí, meu amigo, você não vai ter muito o que fazer a não ser gritar. O nome da entidade já diz, trata-se de uma criatura com 6 braços, que é semi-transparente. Essa criatura é atraída pelo estresse, então quanto mais nervoso e estressado você estiver dentro das backrooms, muito provavelmente essa criatura vai ficar cada vez mais próxima. De toda forma, é muito recomendável você manter a calma quando uma criatura dessa se aproximar. O ideal é justamente que você carregue com você açúcar, pois o açúcar é extremamente repudiado por essas criaturas, mas nada garante a sua segurança. E não, de forma alguma corra quando for visto por um deles, pois eles vão ficar ainda mais ansiosos em te atacar e acabar com você. Então mantenha a distância e fique calmo quando ver uns 6 braços, pois se você se desesperar, aí é pior. Os clumps ou aglomerados são aglomerados de membros e partes humanas. Abaixo desses membros e partes humanas existem fileiras de dentes extremamente afiadíssimos. Apesar dessa criatura não parecer tão inteligente devido à sua forma corporal, ela é uma mestra em bolar táticas de armadilha para te cercar e para acabar com você dentro das backrooms. De toda forma, mantenha distância de lugares apertados, pois lá estarão os clumps, prontos para te atacar e acabar com você. E sim, quando se trata de um ataque de aglomerados, é muito difícil escapar, pois eles, apesar desta forma muito bagunçada, são muito velozes. Então, mantenha distância a todo custo deles. As janelas são um imenso perigo, principalmente para os exploradores que caíram recentemente nas backrooms, pois, através das janelas, nada pode se ver, apenas que uma sombra muito forte pode ser vista. Mas o que seria essa sombra? Muitos especulam que as janelas nos levam a níveis ainda não conhecidos. Outros dizem que as janelas nos levam para as front rooms com as nossas memórias apagadas. Mas a teoria mais obscura sobre as janelas é que ao atravessá-las,
você simplesmente cai no limbo, no esquecimento, e fica caindo para toda a eternidade sem saber para onde vai. De toda forma, não é muito recomendável atravessar as janelas, afinal é igual jogar na loteria e as chances de você ganhar são bem baixas. A praga de hidrolites é uma praga de minúsculas criaturas, ou no caso, bactérias, que podem ser passadas a partir de partículas contaminadas pelo ar ou pela água. Essas partículas são muito mais comuns em níveis que são repletos de água, ou as pool rooms ou as lean rooms. Existem outros níveis aquáticos nas backrooms, mas esses são os exemplos mais famosos. Ao contrair essa praga, os exploradores relatam dor de cabeça, febres, desmaios e, nos casos mais extremos, necrose. Por isso, é muito temida, e para se proteger delas é recomendável usar luvas de proteção e roupas e máscaras também. Mas, se você cair nas backrooms de surpresa, vai ser meio complicado achar essas coisas por lá. Boa sorte ao lidar com as hidrólites. Woodlings. Você, ao caminhar pela sua casa, já olhou para algum móvel e percebeu que estranhamente ele parecia ter um rosto humano, como por exemplo o rosto de algum parente que se foi, ou até mesmo simplesmente um rosto humano? Bom, muitos vão dizer que isso é apenas um efeito da pareidolia, mas nas backrooms isso pode ser muito diferente, pois nas backrooms os Woodlings estão lá justamente para acabar com você. Quando você está mentalmente fraco ou com algum trauma dentro das backrooms, eles aparecem. E sim, a partir disso, eles conseguem te sugar. Muitas vezes os Woodlings fazem isso das formas mais brutais e cruéis possíveis, pois muito se teoriza que eles também são capazes de assumir rostos de conhecidos na madeira. Quando você é absorvido, muito se fala que você também se torna um deles. Então tome cuidado com a madeira desgastada. Camada 3. Águas médias. Estranguladores. Essas entidades são encontradas apenas no nível 58.1 das backrooms. São descritos tendo corpos bípedes, cheios de pelos e com um longo bico em seu rosto. Quando as salas estão apagão, eles costumam enforcar as suas vítimas na escuridão. Para escapar de um estrangulador, o que você deve fazer é muito simples. Quando as luzes se apagarem, faça o máximo de barulho que conseguir. Grite, pule, se debata, pois os estranguladores repudiam tanto barulho que não vão se aproximar. E se você der a sorte de encontrar um estrangulador morto, você vai ter muita comida e também vai ter uma roupa para se agasalhar nas temperaturas frias das backrooms. Boa sorte! E não é muito recomendável que você deixe ele colocar as mãos em você. O seu fim será trágico. Os Photoshops. O nome dessa entidade é muito curioso. Quem nunca viu aquela foto em que você saiu meio feio ou algum gordinho careca acabou aparecendo atrás de você, atrapalhando a sua bela foto em Paris? Isso é extremamente comum. Muitas fotos que tiramos são muito ruins ou acabam sendo estragadas por pessoas ou movimentos indesejados ao fundo que acabam tirando a nossa atenção e a atenção de quem vê a foto. Os Photoshops fazem justamente essa função. Eles apagam as coisas que não queremos da existência. A diferença é que os Photoshops não querem você existindo. E sim, se eles conseguirem encostar em você, eles vão te apagar da existência. Então tome cuidado. Mais um adendo, se você tiver uma câmera, basta ficar filmando o Photoshop que ele não vai te atacar, pois essas criaturas são muito narcisistas e gostam de ser filmadas. The Steel são homens de aço, criaturas que podem ser observadas no nível 6 e 5 das backrooms. Essas criaturas são extremamente inteligentes e possuem uma forma humanoide. A diferença é que eles têm garras no lugar das mãos e não têm boca, e seu corpo é todo repleto de aço. Eles não têm um rosto totalmente humano, mas de toda forma lembram seres humanos. O fato mais curioso dessas criaturas é que eles não são tão agressivos, e eles já foram vistos fora das backrooms, mais especificamente no ano de 1973, no rio
Pascagoula, Mississippi, onde alguns pescadores relatam ter visto essas criaturas. Bom, de toda forma, eles relataram como alienígenas, mas a descrição bate perfeitamente com a descrição de um homem de aço. Os dentistas, provavelmente uma das criaturas mais nojentas de todo o iceberg. Os dentistas são criaturas compostas puramente de dentes, carnes e gengivas, e são extremamente hostis e atacarão qualquer um que passe por perto pelo seu corpo grotesco. Essas criaturas não são muito rápidos, e quando eles caminham, o barulho é parecido com carne sendo amassada e eles têm muita dificuldade de andar, mas não pense que eles estão feridos ou algo do tipo, pois os dentistas são extremamente rápidos e fortes no momento de seu ataque. Então é muito recomendável que ao ouvir uma criatura dessas, você mantenha distância e não fique dando uma de João Espertalhão, porque se ele conseguir pegar você, o seu fim vai ser trágico. E sim, eles têm um odor extremamente pútrido. Então, se você sentir um forte odor e ouvir um barulho de carne amassada, o ideal é que você comece a correr. O Wendigo é uma criatura que é até bem conhecida no folclore estadunidense. Ele é relatado como um ser muito alto e humanoide, forte, com pelos espalhados por todo o corpo e uma cabeça de cervo. É uma espécie de lobisomem cervo. Ele produz sons para atrair as presas, como por exemplo gritos ou pedidos de socorro. Mas se você prestar muita atenção, o Wendigo das Backrooms na verdade não é um Wendigo de verdade, e sim uma réplica, mas ele vai demonstrar a mesma violência e agressividade caso se aproximar de você. Se você não tiver como fugir dessa criatura, é dito que o fogo pode acabar te ajudando em um conflito contra um Wendigo. De toda forma, não se sabe muita coisa, mas se você não tiver escapatória e tiver um pouco de fogo com você, não custa tentar. Os potres são muito parecidos com as almas desafortunadas, com alguns detalhes de diferença. O primeiro é que eles têm muito mais a forma de um humano sem pele, e quando você tirar uma foto deles, o que não é nem um pouco recomendável, eles vão se aproximar cada vez mais, e dessa vez eles vão fazer com que você tenha pensamentos suicidas, e quanto mais próximo ele chega, eles podem acabar te atacando, causando até danos físicos graves. De toda forma, não tire fotos dessa criatura e é muito recomendável que você mantenha a distância. Redkin é uma entidade exclusiva do nível 196. Ela é uma criatura totalmente vermelha e deformada, que tem como único objetivo ser venerada pelo máximo de pessoas possíveis. Se você não venera um Redkin e por acaso está no nível 196, o ideal é que você saia desse nível o mais rápido possível, pois é dito que ele costuma se aproximar por trás das vítimas e pergunta: "Você me venera?" Se você disser que sim e ele detectar que você está mentindo, você será forçado a venerá-lo. Você vai perder totalmente a sua individualidade, vai se tornar apenas mais um seguidor sem alma do Redkin. Então, tome muito cuidado, com essa entidade não se brinca. Camada 4. Águas profundas. As bactérias são entidades que aparecem em diversos níveis das backrooms e podem ser geradas a partir de mofos e matérias orgânicas em decomposição. Essa entidade é na verdade um enorme conglomerado de pequenas entidades que atacam em conjunto e podem ser extremamente perigosas por seus movimentos erráticos. Eles costumam se disfarçar como uma espécie de líquen negro pelas paredes e emboscar suas presas, repetindo vozes humanas chamando por ajuda. Mantenha a distância das bactérias, não deve ser muito legal ser atacado por elas. O nome já diz, não é água. Se você estiver com muita sede nas backrooms e por acaso der o azar de se deparar com essa entidade e acabar bebendo um pouco dela, você vai sofrer muito, pois exploradores relatam que essa entidade retém todo o conhecimento daqueles que já a beberam. Essa entidade é muitas vezes comparada com uma criatura Lovecraftiana. De toda forma, ao beber a água, você vai receber conhecimentos inimagináveis, mas isso não é bom, porque você vai acabar em um estado de psicose. Afinal, conhecimento demais pode acabar sendo uma maldição, não é mesmo? Como já dizia o ditado,
ignorância muitas vezes é uma bênção. Então, não beba desta água se você quiser continuar bem. Smilers. Os Smilers são criaturas muito famosas nas backrooms. Eles ficam em lugares escuros e tudo que pode se ver são seus olhos e dentes extremamente luminosos. Os Smilers são muito perigosos e atacam com agressividade e velocidade. Para evitá-los, é dito que você pode ficar perto de uma fonte de luz, mas tome cuidado. Se você ficar muito tempo perto da luz, o Smiler pode acabar te confundindo com a luz, e eles são muito conhecidos por destruírem fontes de luz. Então, você já entendeu o que pode ocorrer com você nesse processo. Fique nas fontes de luz para se proteger deles, mas nunca, de forma alguma, fique muito tempo debaixo da mesma fonte de luz. O Smiler não fará diferença em te atacar ou não. Havelocks. São criaturas que se escondem no subsolo de alguns níveis das backrooms. Caso você esteja caminhando e veja uma rachadura no chão, pare e fique parado e não faça movimentos bruscos de forma alguma, pois você pode estar acima de um Havelocks. E sim, essas criaturas atacam de forma muito rápida e pouco se sabe sobre a aparência de um deles. O pouco que se sabe é que eles têm garras com formato de colheres dentadas. Então, não fique moscando por aí e olhe sempre por onde anda, pois se você der o azar de deparar com um Havelocks, será o seu fim. O ladrão de ossos são criaturas amarelas, com braços e pernas que não funcionam. Ele fica parado no chão, com a boca aberta, revelando um par de olhos no interior de sua boca completamente escura. No lugar onde estaria normalmente seus olhos, estão 2 buracos profundos, com lágrimas escorrendo infinitamente. Meu Deus, que coisa bizarra, não é mesmo? Se você se deparar com um desses, eu acho que você tem que correr muito. Espero que você não esteja ouvindo isso nas backrooms, porque dizem que quanto mais você escuta, mais você atrai. Os ladrões de ossos têm esse nome, pois ele atrai a vítima, replicando perfeitamente as vozes. E quando o ladrão de osso consegue atrair uma vítima, simplesmente os ossos das vítimas somem. A vítima cai no chão, igual um monte de pele. Mas dizem que a vítima não sente dor. O que acontece é apenas que ela fica incapaz de se mover. É uma pena. A vítima fica lá, toda esfarelada no chão, enquanto o ladrão de ossos faz um banquete. Bom, tome cuidado com essa criatura. Ela é muito perigosa e o seu fim será muito trágico. Um monte de pele, órgãos no chão, sendo devorado, sem poder fugir. Bizarro. Os impostores são criaturas difíceis de se identificar. Eles são localizados geralmente no nível 11. Ninguém sabe a verdadeira aparência de um impostor, já que ele toma a aparência de um ser humano, ou em alguns casos até mesmo de uma entidade. E quando é morto, curiosamente, ele permanece com a aparência daquilo que ele estava copiando. Mas existe uma maneira muito simples de se identificar um impostor. Ele não emite nenhum odor, nem bom nem ruim, ele não tem cheiro algum. E se você, por algum motivo, passar perto de um lugar e sentir uma sensação muito ruim, é sinal de que aquilo não é um humano, e sim um impostor. Mas até agora, ninguém sabe a verdadeira intenção de um impostor. O Dreamweaver é diferente de todas as entidades citadas até agora, pois ele é uma entidade incorpórea. Ele vive apenas no mundo dos sonhos. Ele invade os sonhos das pessoas que dormem nas backrooms e causa pesadelos, pensamentos ruins, atormenta as pessoas e se alimenta do medo delas, enfraquecendo elas mentalmente. É dito que para escapar de um Dreamweaver, você precisa comer cereal ou fugir dos lobos. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, afinal, cada pessoa tem vivências e momentos totalmente diferentes, fazendo com que o Dreamweaver ataque em pontos fracos e fazendo que o Dreamweaver saia dos sonhos dessas pessoas de diferentes formas. De toda forma, é necessário manter distância de um Dreamweaver. E como? Se você começar a se sentir observado dentro dos seus próprios sonhos, é sinal que o Dreamweaver já está dentro de sua cabeça. O Pinhead. O Pinhead recebe este nome pois ele tem uma cabeça em formato de pino de boliche e seu rosto é extremamente pálido. O Pinhead só aparece em números ímpares das backrooms. O
que faz com que você tenha uma chance de 16,75,90% de encontrá-lo nas backrooms. E você só vai encontrar ele caso você durma em um número ímpar das backrooms, ou seja, você durma em um nível com um número ímpar. O Pinhead é um invasor de sonhos, e ele vai fazer com que você tenha um sonho lúcido de sua casa. Sim, o lugar que você estava e era feliz antes de cair no inferno das backrooms. Esse sonho lúcido vai ser muito bom, mas ele tem alguns problemas. Enquanto você dorme feliz dentro das backrooms, o Pinhead também está muito feliz, porque você não vai querer mais acordar e você vai ficar lá desidratando, se enfraquecendo. Enquanto isso, o Pinhead planeja uma grande refeição, e a refeição é você. O único jeito de escapar do Pinhead é dormindo dentro de seu próprio sonho lúcido. Mas é aí que está. O Pinhead tem uma chance muito boa de te devorar mesmo assim, pois caso você demore muito a dormir dentro de seu sonho lúcido, o Pinhead já vai ter te enfraquecido o suficiente. Quando você acordar, a última coisa que você vai ver vai ser os dentes enormes do Pinhead, pronto para devorar você. Então, não é muito recomendável que você durma em níveis de número ímpar. Boa sorte com o Pinhead, ele é muito assustador e amedrontador. Camada 5. Abismo. As larvas de memória são larvas enormes, vermelhas, com dentes em formato de espiral, saindo de uma de suas extremidades. Ninguém sabe a origem dessas criaturas, e parece que as mesmas não seguem nenhum padrão de aparição, aparecendo em vários níveis aleatórios das backrooms. Essas criaturas podem engolir suas vítimas e regurgitar elas de uma maneira que, quando elas são vomitadas, elas se tornem uma entidade das backrooms. Mas o ponto forte dessas larvas é sua habilidade de manipular a realidade dos exploradores, conseguindo fazer praticamente tudo ser manipulável, desde o espaço até o tempo. Isso é extremamente assustador. Imagine você ser engolido por uma dessas larvas. Talvez muitas das entidades das backrooms eram apenas exploradores comuns, cheios de sonhos, com saudade de casa, querendo voltar, mas acabaram se deparando com essas larvas. De toda forma, é recomendável correr o máximo possível quando encontrá-las. A coisa no nível 7. O nível 7 trata-se de um oceano extremamente profundo e, até onde se sabe, infinito, habitado apenas por uma entidade, a própria coisa do nível 7. A coisa do nível 7 é relatada como uma serpente marinha. Outros dizem que tem a aparência mais parecida com a de um kraken. Pouco se sabe sobre ela, mas o que se sabe sobre ela é: quanto mais você sabe dela, mais ela quer pegar você e mais ela vai focar em te perseguir. É difícil se encontrar com essa criatura, pois o nível 7 é muito extenso, até mesmo para o tamanho colossal da criatura. Mas, se você der o azar de encontrar com ela, será o seu fim, e apenas isso, não tem escapatória. A coisa no nível 7 foca em quem sabe demais sobre ela. Se você chegou até aqui, muito provavelmente, se um dia você cair no nível 7, você já está condenado. Os Splings, ou Entidade 12. A Entidade 12, por mais que não se saiba se é real ou não, e nunca tenha aparecido fisicamente para nenhum explorador, ela é muito relatada como aparecendo em sonhos dos exploradores. Sonhos com animais místicos, incorpóreos, que flutuam no ar e aparecem para os exploradores, revelando informações importantes sobre as backrooms. Muito sobre essas criaturas é especulado, sobre a existência delas, sobre o que seriam, sobre qual seria a intenção dessas criaturas. A verdade é que até agora não se houve nenhum caso de entidades 12 violentas. Na verdade, elas sempre ajudam os exploradores, e dizem que essas entidades são almas de exploradores do passado, que acabaram ficando habitando as backrooms, exploradores que não tiveram sorte em sair das backrooms. Outros dizem que são entidades divinas do bem, que focam em salvar os exploradores, mas a sua existência ainda é um grande mistério. O Mestre das Chaves é descrito como um homem comum que usa roupas vitorianas e cobre a metade inferior de seu rosto. Ele carrega consigo vários molhos de chaves, e caso você peça a ele, ele te dará sem problemas, mas apenas uma vez, pois o Mestre das Chaves acredita piamente que nessa vida só podemos fazer uma escolha, então escolha com cuidado,
pois as chaves podem te tirar de níveis das backrooms e te colocar em outros, mas também podem acabar te amaldiçoando. Então, tome cuidado com suas escolhas. Muitos especulam que o mestre das chaves era um explorador que acabou se dando mal e caindo nas backrooms. E ele ganhou um nível de poder e acabou ficando poderosíssimo, e hoje carrega consigo as chaves, incluindo a chave para sair das backrooms. Outros dizem que o mestre das chaves, na verdade, é uma entidade, uma força da natureza das backrooms. Pouco se sabe sobre o seu passado, ou sobre o que ele é. A besta no nível 5 é simplesmente o diabo. Ele tentará fazer um pacto com você. Caso você aceite, você será observado por ele até o fim. Caso você negue e o ignore, você estará fazendo a opção correta. Não existe muita coisa para falar além disso. Ele é o diabo, mantenha a distância. A entidade 50 é conhecida como uma das entidades mais perigosas das backrooms. Ela é a entidade com a forma de um homem que arrancou qualquer forma de sentido do seu corpo, arrancando seus olhos, perfurando suas orelhas, destruindo suas narinas e queimando sua própria pele. Ela se manifesta tanto nas backrooms como no mundo real em que vivemos, e se tem pouquíssimo sobre ela, já que tudo que você sabe sobre ela, ela sabe sobre você. Então, caso você conheça seu nome, ela saberá o seu. Caso você saiba onde ela está, ela saberá onde você está e estará cada vez mais perto. Entidade 666. A entidade 666 é considerada uma das entidades mais perigosas de todas as backrooms, já que sua existência não se limita apenas ao mundo das backrooms, podendo se estender para o nosso mundo. Essa entidade não é nada mais que um vírus que aparece como um arquivo tipo zip ou executável, que se passa por outros arquivos e está presente em sites e fóruns sobre as backrooms. Ele pode danificar o aparelho, mas de primeira não parece acontecer nada demais. Você consegue usar os programas normalmente, com um detalhe do ícone aparecer borrado, e com o tempo a entidade irá aparecer durante o programa, enquanto você o executa. Logo ela estará cada vez mais presente e próxima, e no final se manifestará na vida real. Todos os casos relatados teve pessoas morrendo de forma misteriosa, geralmente de parada cardíaca, mas logo após a morte, os arquivos e qualquer rastro da entidade são apagados por completo, se tornando quase impossível conter esta ameaça. A entidade 666 é muito perigosa, tome cuidado. Caso você esteja vendo esse vídeo do computador, não posso assegurar que você esteja tão seguro assim. Talvez ele já tenha conseguido invadir o seu computador. Esse foi o grande iceberg sobre as criaturas das backrooms. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. É muito importante para mim, principalmente eu que estou começando. De toda forma, muito obrigado por acompanharem até aqui. E até mais.